eu sou a Fernanda Villarrodona e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Aqui a gente fala sobre bem-estar sem neuras, saúde mental sem tabus e felicidade na real. Tudo isso sem fazer voz de monge e sem músicas esotéricas no fundo. Aqui eu trago pessoas inspiradoras e especialistas com o objetivo de discutir, filosofar e aprender um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. E aí, bora escutar ela? Bom, escutelers, simplesmente não tenho muito o que dizer a não ser que entrevista foi essa? Que episódio é esse, gente? Nem eu acreditei. Quando eu desliguei aqui o Zoom que a gente tava gravando, eu mandei uma foto pra minha amiga, eu queria que vocês pudessem ver a minha cara. Simplesmente porque entrevistei André Carvalhal. Sim, ele mesmo. Esse autor, consultor, especialista em design, esse cara, assim, simplesmente genial. Autor de livros maravilhosos que eu li há muito tempo atrás, eu nem acredito que eu tô aqui entrevistando ele. Mas enfim, gente, se você está disposta a revolucionar a sua forma de pensar, de enxergar o mundo, de encarar a moda, sustentabilidade, começos e fins, e propósitos e missões, então este episódio é pra você. Não vou contar muito, se prepara, porque assim, tá bom demais. Depois me conta lá no Instagram. Bom, gente, o episódio de hoje, eu tenho que assumir que eu estou até um pouco nervosa. Porque, assim, a vida é muito louca, cara. A vida é muito, muito louca. Há 6 anos atrás, estava eu ali na minha cama, pós-aula de faculdade, lendo seu livro. E hoje eu tô aqui conversando com você. Eu nem acredito nisto! André Carvalhal, muito obrigada por estar aqui. Ah, imagina, que demais. Eu que agradeço. Para mim é uma honra e um prazer sempre participar dessas conversas. Eu tô aqui com os meus 2 livrinhos. Esse aqui já tá até caduco, ó. Já tá meio, Que meio demais, que velho. demais. E esse aqui chegou ontem. Como Olha, Salvar o um novo. Futuro. Nem abri, Sim. porque eu quero ouvir você falar um pouco dele, para ter esse privilégio de ouvir o autor falar para mim um pouco antes do livro, antes de eu ler. Bom, André, a nossa primeira pergunta aqui neste podcast, ela é sempre um pouquinho dolorosa, mas também eu acho que ela é bem bonita. Quem é André? Quanto tempo você tem para eu responder essa pergunta? É a mesma coisa que me pergunta o que você faz? Aí eu pergunto, quanto tempo você tem? Aí dependendo de quanto tempo você tiver, eu te respondo. Mas vamos lá. De fato, essa é uma pergunta não só dolorosa, mas realmente muito difícil, muito complexa, né? Eu já me defini por muitas coisas, me defini muitas vezes pelo que eu fazia, já me defini pelo que eu acreditava, já me defini por onde eu estava, já me defini de diversas formas. E hoje, eu gosto de, sempre que uma pessoa me pede para eu me apresentar ou pergunta quem sou eu gosto de falar que eu sou carioca, que eu acho que isso diz muito, bairrismos à parte, mas eu acho que, né, enfim, onde a gente nasce diz muito sobre a gente, o clima, a região e tal. Sou sagitariano, não sei se sagitário ou sagitariano, mas assim, também melhor signo, não vou negar, então não tenho como evitar falar isso. E a minha profissão, o que hoje eu acho que mais me define é escritor. Escrever, assim, hoje, sem sombra de dúvidas, é a minha maior paixão. Hoje eu entendo que tudo que eu fiz na minha vida me trouxe para isso. E entendo que, de alguma forma, até hoje, tudo que eu fiz foi contar histórias das mais diversas formas, variadas e diferentes. E hoje eu tenho o maior prazer de fazer isso através de livros, através, enfim, das minhas redes sociais, das colunas que eu escrevo, das aulas, dos podcasts que eu participo. Enfim, na verdade, eu sinto como se a todo momento eu estivesse escrevendo. Me saí bem? Me diz. Saiu, maravilhoso! Eu colocaria uns outros adjetivos, como genial, genial, assim, inteligentíssimo, futurista, mas
Eu deixo isso pra mim, Isso, eu falo isso tudo de você. tá Eu bom. esqueço, às vezes, que a gente tá no podcast e eu não falei qual que era o livro em si, que era antigo, da época da minha faculdade que eu li, que foi onde eu conheci o André, chamado A Moda Imita a Vida. Entrando nesse mundo da moda, que você, de alguma forma, trabalha muito com isso, né? Fala muito sobre isso. Você acha que, de alguma forma, a moda fala sobre autoconhecimento? Então, esse meu primeiro livro, é ótimo você ter começado o podcast com essa pergunta e ter começado citando esse livro. Porque, de fato, o A Moda Imita a Vida, ele fala muito, né, sobre essa questão da moda como autoconhecimento. A moda, ela pode ser qualquer coisa, né? Assim, a moda, ela pode ser alguma coisa para a gente cobrir o corpo, né? Para a gente se vestir, para a gente se diferenciar, para a gente se uniformizar. Ela pode ser um monte de coisas. E nesse livro e no meu seguinte, Moda com Propósito, eu falo de uma capacidade muito legal da moda, que é essa nossa experimentação, né, de vida, né, assim, de quem a gente é. Desde quando a gente é pequeno, quando a gente começa a entender que as roupas elas servem para nos representar, que elas mostram o nosso estado de espírito, o nosso estado de humor. Eu acho que a gente vai entendendo ali até das fantasias quando a gente escolhe, né, de que a gente quer se fantasiar. Eu acho que a gente vai entendendo desde cedo que a moda ela tem esse poder. E eu acho que é um desperdício muito grande quando a gente não usa ela com esse potencial. Eu acho que depois até do que eu escrevi esses livros e depois conforme eu fui me especializando em sustentabilidade, em consumo, hoje eu tenho uma visão até um pouco mais crítica sobre essas falas, né? Assim, eu não acho que a gente precise da roupa, a gente não precisa da moda para se expressar, para se conhecer, a gente não precisa comprar para isso, né? A gente pode fazer isso com o que a gente já tem, com o que está dentro do nosso armário. Eu acho que existe uma linha tênue nisso, né? Da gente não estimular que as pessoas, né, saiam comprando loucamente, né, para descobrir quem elas são. Então, o papo não é sobre isso, mas é sobre, de fato, essa experimentação e esse olhar que a roupa ela pode ser, que a moda, né, ela pode ser muito mais do que somente uma roupa que muitas vezes a gente não está nem precisando. Muito legal você falar sobre isso, e eu queria até comentar sobre consumo de alguma forma com você, porque eu senti assim que na pandemia a minha forma de consumir mudou tanto, sabe? E eu queria saber o que que você acha sobre isso, porque assim, o que eu vejo é que com tudo que está acontecendo no mundo, a gente está tão privado de tantos prazeres que a gente tinha, sabe? O sair à noite com os nossos amigos, o encontrar quem quer que seja, o cafezinho no trabalho, sabe? Tantos pequenos prazeres. E aí a gente se viu num lugar daquele prazer instantâneo que pode, assim, suprir uma coisa tão rápido na internet, comprando alguma coisa. Ah, eu vou comprar essa blusa, esse pijama, esse livro, esse sei lá o que, essa vela, porque eu preciso me sentir bem. Você acha que a nossa relação com o consumo mudou depois da pandemia? Com a pandemia, né? Então, porque infelizmente ainda estamos nela, né? Exato. Mas eu acho que sim. Eu acho que assim tem diversos teóricos e pensadores que falam que revoluções, guerras e pandemias mudam o curso da história para sempre, né? Então é impossível assim ninguém sair ileso. E é como se a gente estivesse vivendo as três coisas meio que ao mesmo tempo, né? Junto com essa pandemia. Então é impossível que a gente não se transforme. Agora tem uma coisa que eu gosto sempre de falar e que eu acho que é a visão crítica disso, é que a forma como a gente está se transformando, ela vai ser diferente. Então, a minha pandemia, ela está sendo diferente da sua, ela está sendo diferente de todas as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Cada um, de alguma forma, está passando por uma pandemia porque vive uma realidade, vive num lugar, tem uma idade, um contexto familiar e tal. Então, a gente não tem como achar que as pessoas elas vão ser todas impactadas da mesma forma. Eu, como você, eu acho que a gente tem o privilégio de poder ainda estar muito em casa, né? Trabalhar em casa, fazer muitas coisas de forma remota. Muitas pessoas não, né? Não estão conseguindo fazer isso. Então, essas pessoas elas vão precisar consumir coisas diferentes da gente, né? Então, a gente precisa entender isso. E o que eu sinto, já que falando um monte de coisa, o que eu sinto em relação a essa questão do consumo e o que eu observo muito, né, e das trocas que eu tenho e até das pesquisas que eu tenho acesso, dos estudos e tal,
é que é como se esse comportamento de consumo ele não fosse igual para todo mundo, mas de alguma forma ele tivesse acelerado alguma coisa que já estivesse em curso. Então, as pessoas que tivessem se que estavam se conectando mais com o consumo consciente, com a sustentabilidade, com algum tipo de consciência, eu acho que essas pessoas tiveram uma redução. Estão tendo um outro tipo de comportamento, estão entendendo mais, né? Estão analisando mais o que estão usando, quais são as suas necessidades. O consumo está sendo, de fato, mais pautado em necessidade. E a gente tem pessoas que, enfim, não estavam nesse fluxo, e aí eu acho também muito romântica a ideia de que as pessoas elas mudam da água para o vinho. Eu acho que não é assim que acontece. Eu acho que é um processo, acho até que isso pode acontecer também, mas acho que na maior parte das vezes é um processo. Então, acho que pessoas que estavam muito desconectadas com isso, elas estão vivendo uma vibe muito de, como você disse, né, de ou se guardar para logo que a pandemia acabar, comprar um monte de coisa, viver uma certa euforia. Eu vejo isso muito assim, eu e minha mãe, né, assim, a gente está vivendo realidades completamente diferentes. A minha mãe, ela tá louca para a pandemia acabar e ela ir para o shopping, comprar um monte de coisa, porque isso era o passatempo dela, né? Isso era a distração dela. E para mim já não. A última coisa que eu quero fazer quando a pandemia acabar é ir para um shopping. Então eu acho que os comportamentos eles vão mudar, né? Assim, eu acho que, mas é muito mais uma potencialização, né? Se é que essa palavra existe, mas do que de fato uma mudança, né? Assim, talvez um pouco romântica como a gente imaginou no início. 100%. Ah, eu adoro te ouvir falar. Você é assim, cirúrgico. Amo, enfim, concordo 100%, 100%. E eu gosto muito que você fala sobre propósito para as coisas e tudo mais. Não sei, às vezes eu sinto que a palavra propósito se perdeu um pouco, sabe? E quando a gente pensa em ter uma vida com um propósito, a gente sempre acaba esbarrando no trabalho, né? No que a gente exerce. E você mesmo disse agora, né? Muitas pessoas não estão tendo nada de oportunidade, assim, enfim, oportunidades muito diferentes na questão do trabalho, né? Não podem ficar em casa, estão tendo que se virar. A gente está vivendo uma crise econômica também. Então, muitas pessoas se sentem frustradas por estarem buscando trabalhos para sobreviver, né? Então, o que você acha, assim, que a gente consegue encontrar o nosso trabalho, o nosso propósito só no nosso trabalho? O que é propósito para você? Então, essa também é uma pergunta super legal, que é um tema que eu abordo muito no meu segundo livro, Moda com Propósito. E de lá para cá, eu acho que muita coisa aconteceu comigo, com o mercado, com a própria palavra propósito, né, como você disse. E eu acho que hoje, cada vez mais pessoas têm uma visão mais crítica em relação a isso. Eu sou super defensor do propósito, eu sou team propósito total. Eu acredito que cada um de nós tem um papel, tem uma função, não importa ela qual seja. Eu gosto muito de falar sobre propósito usando como referência a natureza. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente vê que a árvore tem uma função, né? Ela faz sombra onde ela tem que fazer, ela nasce onde ela tem que nascer, assim como a chuva vem e vai, o sol, os bichos, cada bicho corre atrás do bicho que tem que correr, tudo funciona na mais perfeita harmonia, de uma forma muito mágica, sem que ninguém precise mandar, sem que ninguém precise administrar. As coisas, elas coexistem e elas acontecem. Isso, para mim, é propósito. Cada uma daquelas coisas que existem ali na natureza, elas estão cumprindo um papel. E eu acho que a gente também faz parte da natureza. A gente se desconectou, a gente perdeu, a gente, né, hoje critica, duvida, a gente tem, enfim, né, uma série, né, de questões em relação a isso, mas a gente veio do mesmo lugar, né, enfim, de que todas essas coisas vieram. Então, eu acredito que, como tudo que está na natureza, a gente também tem um propósito. A gente tem um papel, tem uma função. Durante muito tempo, como você disse, essa função ela foi muito relacionada ao trabalho, né? Hoje, eu acho que existe um pouco dessa visão mais crítica, de que, às vezes, você pode exercer o seu trabalho, você pode exercer o seu propósito, não necessariamente trabalhando, né? E eu acho que essa visão um pouco mais crítica, ela veio de uma expansão de consciência em relação, como você falou,
as nossas realidades e as nossas vivências, né, que são diferentes. Então, a gente parte de lugares diferentes, a gente tem oportunidades diferentes, e muitas vezes a gente não tem escolha, né, de fazer isso, de usar o nosso trabalho como aquilo que a gente gostaria de fazer. Agora, tem algo que eu acho também muito importante, é que assim, o nosso propósito não necessariamente tem a ver com aquilo que a gente ama fazer, o nosso papel. Eu acho que talvez isso seja um pouco da visão romântica que possa ter deturpado um pouco essa história do propósito. Então, sei lá, talvez se você perguntasse para uma árvore se ela gosta de ficar parada a vida inteira no mesmo lugar, ela te diria que não, ela preferia estar como uma borboleta voando, né, por aí, fazendo, né, mil coisas. A gente não sabe, então não necessariamente aquilo que você tem o dom, aquilo que você foi incumbido de fazer, aquilo que você sabe fazer, vai ser talvez aquilo que você mais ame fazer, aquilo que você tenha mais prazer. Então talvez você possa encontrar realizações e prazeres em outras coisas. Mas também tem um limite disso, né? E também tem um perigo disso e de usar esse pensamento, né, para uma vida de trabalhos forçados, né? E trabalhos, né, enfim, que não são felizes. Da mesma forma que hoje eu vejo muita gente criticando esse pensamento de propósito e querendo desconectar o propósito de trabalho também para explorar pessoas e justificar subtrabalhos, subclasses, né? E uma visão de que, olha, esquece, você não precisa ter vocação, você não precisa amar, você só precisa trabalhar. Então, eu acho essa também uma visão perigosa. Então, eu acho que, por todos os lados, existem polaridades, né? Então, existe a forma de você contar a história e o proveito que você pode tirar dessa história. A última coisa que eu acho em relação ao propósito também é que ele foi muito produtificado pelo mercado, né? Então ele virou muito livro, série, filme, curso, coach, regra, padrão. Ele acabou virando, né, uma coisa empacotada e que, de fato, muitas vezes, muitas pessoas não se identificam, não se veem e tal. Então eu acho super válida toda essa discussão, toda essa conversa, acho válido todos os pontos de vista e acho que no final vale perguntar, tipo assim, aquilo tem sentido para mim? Aquilo, né, tem sentido para você? Né? Por que você acredita nisso? Né? Isso te liberta, isso te aprisiona? Então, eu acho que a visão crítica ela é importante, mas eu acredito e eu defendo que cada um de nós tem um papel e que vai muito além daquele papel que determinaram para a gente, sabe? É um papel que a gente realmente faria e a gente exerceria independente de trabalho, independente de remuneração financeira, independente de qualquer coisa. Vou viajar aqui um pouco, talvez eu até vá muito longe, tá? Você chegou a assistir aquele filme novo da Disney, Soul? Soul, sim. Então, esse filme, ele acabou com a minha cabeça. E, aliás, ele acabou sendo o meu TCC na minha pós-graduação de psicologia positiva. E eu acho muito legal porque eles falam muito sobre isso, né? Sobre propósito, sobre missão e como até no filme, né? A nossa missão está muito atrelada ao nosso trabalho, quando na verdade a nossa missão é simplesmente viver, né? É simplesmente improvisar, a vida tá presente, criar laços, criar relações, né? O propósito, qual que era o propósito da pessoa lá do filme, né? Ele achava que o propósito dele era tocar, né? Ser um grande artista. E aí ele foi descobrir que não, que o propósito dele estava ali em fazer o barbeiro sorrir, em fazer parte da vida da mãe, né? E esses pequenos prazeres da vida. Acho que a gente está muito bitolado na felicidade através do ter, né? E não do Super. ser. E aí a gente acha sempre que quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, quando eu tiver isso, quando eu for desse jeito. E a gente vai esquecendo que a felicidade, na verdade, ela é quase que um hormônio dentro da gente, né? Que ele vai somando e vai se multiplicando com trocas, com pequenas coisinhas do nosso dia. Então, eu gosto muito da sua forma de ver também a vida, o propósito da vida, porque eu acho que a gente, de alguma forma, pensa parecido sobre isso. Super, eu acho o filme também incrível. Tem um post que eu fiz com a Thaís, com alguns aprendizados, algumas visões que eu acho que falam muito sobre isso, e eu acho que o filme ele traz
bem essa relação, né, do que é o trabalho, a sua contribuição, né? Então é isso. A sua contribuição não necessariamente é o seu trabalho, né? Então acho importante, acho que o filme ele traz esse novo olhar, né, talvez, do que a gente estava acostumado a ouvir sobre propósito. Sim, e eu acho que eu espero, né, que o futuro, assim, as novas gerações tenham já essa visão, sabe, um pouco mais limpa sobre por que a gente está aqui, enfim, independente de religião, independente de crença, mas o estar, sabe, o pertencer. E já pegando um gancho também aqui do filme que fala também, né, sobre a morte, o fim, queria conversar com você sobre o fim, porque, né, você tem um livro também que fala muito sobre isso. E hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo seu, olha só, de 4 anos atrás, e você falando, eu acho que, na verdade, o mundo já teve o seu fim, né? Que a gente já viveu o nosso fim, que as coisas não são iguais. André, espera só mais 2 aninhos aí pra você sentir 2020, para ver outro fim chegar com força total. E queria conversar com você sobre isso. Por que é tão difícil da gente encarar o fim das coisas? A gente está sempre buscando novos começos, né? Mas ninguém fala sobre o fim para começar. Total, super. Então, esse é o meu livro que chama Viva o Fim. É um livro que eu amo. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti, que é como se fosse assim o Oscar da literatura, um prêmio super reconhecido aqui no Brasil. E exatamente esse livro ele falava sobre a necessidade da gente aceitar o fim do mundo que a gente estava vivendo. Já naquela época, quando eu escrevi esse livro, eu tinha essa visão de que tudo à nossa volta tinha perdido sentido, tinha se transformado, tinha acabado, e que a gente estava muito preso, né? O meu principal argumento na época que eu fiz esse livro era a revolução digital, como eu falei no início, né? Revoluções, guerras e pandemias mudam o curso da história. A gente estava vivendo uma revolução digital muito forte, surgimento da internet, autopublicação, tecnologia, né, tudo isso que motivou uma revolução industrial, motivou diversas outras revoluções dentro da gente, né, a expansão de consciência. Então, acho que muitas dessas coisas que a gente está falando aqui, sobre propósito, enfim, sobre moda, sobre consciência, sobre consumo, acho que muitas dessas discussões se aceleraram muito por conta da internet, por conta das redes sociais, né? E quando eu falo internet, eu estou falando também aqui podcast, né? Eu estou falando disso que a gente está criando, está fazendo aqui agora, as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, muita coisa aconteceu. E mesmo assim, a gente ainda vivia muito agarrado no passado. Eu gostava muito de falar sobre o telefone, né? A gente imagina o que era um telefone na nossa infância, o que era o telefone para a gente, né, 2, 3 anos atrás. E olha o que ele é hoje, né? A gente está gravando um podcast agora através de um telefone. E pelo menos eu, né? Eu estou no iPhone. Então, e sei lá, quando eu era pequeno, o telefone era uma coisa que você pegava para falar com uma pessoa, né? E mudou completamente. Mas a gente ainda estava muito apegado. Então, esse meu livro, Viva o Fim, ele falava sobre essa importância da gente reconhecer o fim de tudo que estava à nossa volta, para a gente poder viver esse novo mundo. E aí foi muito curioso, porque quando a pandemia veio, esse livro, né, que já tinha 2 anos, ele caiu como uma luva, porque ele fala sobre tudo que a gente foi forçado a viver no ano passado, né? Digitalização, nova forma de educação, de trabalho, de moda, de arte, de alimentação, de consumo. Ele fala sobre todas essas coisas. E aí muita gente, logo desde que a pandemia começou a me perguntar muito, me procurar muito para falar sobre isso. Você previu o futuro? Como é que você acreditou nisso? Como é que você acertou essas coisas e tal? E, obviamente, né, não estava fazendo nenhuma previsão de futuro, eu não tinha a menor ideia, né, de que vinha a pandemia e tal, mas eu estava olhando o que tinha mais sentido naquele momento. E acho que todas essas coisas que aconteceram no ano passado e que elas estão no livro, elas, na verdade, elas foram acelerações, né? Assim, elas foram movimentos que foram também potencializados e acelerados. Quando a gente fala da moda, por exemplo, e-commerce, parece óbvio, né? E a quantidade de marca que não tinha e-commerce ainda no ano passado, e não só e-commerce, mas diversos outros negócios. Então, acho que esse livro ele fala sobre isso. Agora, por que é tão difícil da gente se desapegar, né? Por que é tão difícil a gente largar
as coisas. Acho que a gente também poderia ficar muito tempo falando sobre isso aqui, mas eu acho que é como se tudo à nossa volta nos alienasse de alguma forma, né? Assim, eu acho que para a gente ter essa visão crítica, a gente precisa ter muita noção do que está acontecendo, a gente precisa ter calma, a gente precisa analisar, a gente precisa respirar. Mas a sociedade que a gente vive, ela é uma sociedade que pilha a gente no nível máximo de correria, e de fazer as coisas seguindo o piloto automático, consumindo aquilo que está dado para a gente, e trazendo muito pouco senso crítico. Então, eu acho que a gente vai seguindo. Então, enfim, antes da pandemia já dava muitos cursos, aulas presenciais, consultoria, conversava com as pessoas, e as pessoas falavam muito isso para mim. Eu dentro da minha empresa, eu quero trazer uma coisa nova, eu quero trazer, mas rola um medo, rola uma insegurança, rola uma zona de conforto mesmo. E eu acho que isso é uma característica do mundo, sabe? Eu acho que é da gente ficar meio que confortável, assim, nessa falta de consciência, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, sei lá, a gente poderia falar do fim de muitas coisas, né? Talvez o fim de cada coisa tenha um motivo específico, né? E uma resistência também relativa, mas, sei lá, de uma forma geral, eu acho que isso. A gente tem muita dificuldade, de fato, de perceber as coisas, não só o fim. Sim, eu imagino 100%. Eu sinto isso, sabe? Acho que todo fim tem uma dor junto, sabe? Sim. Porque faz você se movimentar, né? Faz você sair do que você já conhece para o novo. E essa transição é difícil. Essa transição requer coragem, requer movimento, requer vulnerabilidade, né? Todo fim tem... E as pessoas têm que ter o seu tempo para o fim, né? A gente não tá dando tempo para finalizar uma coisa e começar outra. Na vida a gente já tá enroscando uma coisa na outra. E eu não tinha parado para pensar como realmente o fim é tão importante quanto né, os começos. Super. A gente não consegue passar para frente se a gente não encerra, né? Então você não consegue começar de novo no emprego, um novo relacionamento, uma nova coisa inteira, né, ou inteiro, se de fato você não se despede daquilo. Então, o livro, ele, apesar do nome, e ele tem esse viva o fim, né? Ele pode ser visto de várias formas, pode ser uma celebração, pode ser um estímulo a você viver aquele fim de fato mesmo, mas ele traz esse entendimento de que a gente só a partir dessa despedida a gente consegue de fato iniciar de forma inteira um novo. Maravilhoso. E já, né, juntando com esse seu outro livro, queria falar agora sobre esse novinho aqui que chegou na minha casa, Como Salvar o Futuro. Eu peguei uma frase, né, do teaser que você postou divulgando o livro, que eu achei muito lindo. A sustentabilidade precisa do autoconhecimento para plantar o futuro. Lindo. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse livro. O que eu posso esperar dele? Então, vou te falar sobre o livro, assim, depois vou entrar mais nessa frase. Esse livro, ele vem muito na carona do Vivo Fim, né? Ele né, depois que eu falei, a gente precisa aceitar o fim, né? E o que é o novo? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né? E de alguma forma o Como Salvar o Futuro, ele surgiu dessa investigação, assim, do que a gente precisa fazer, quais são os novos caminhos. Então ele é um livro super positivo também, propositivo, ele é crítico, ele traz verdades duras e tal, mas ele é um livro que traz uma visão assim legal de que de fato a gente pode fazer coisas para salvar o futuro, mas que demanda muito trabalho, né? Demanda muito exercício, demanda muito esforço, como essa frase que você trouxe, que eu amo também, que é um pouco do meu entendimento sobre o conceito de sustentabilidade e sobre o conceito de consumo e sobre até um pouco da primeira pergunta que você me fez, né, sobre essa evolução. Eu fico com a sensação de que enquanto a gente achar que a cura dos nossos buracos internos, né, das nossas questões emocionais, das nossas dores e tal, enquanto a gente achar que essa solução
está em coisas, né, de que a gente precisa de coisas, né, enfim, não só de roupa, né, de um monte de coisa para resolver os nossos problemas, a gente só vai estar enterrando cada vez mais o futuro, né, porque esse modelo de pensamento que acabou criando uma sociedade hiperconsumista, ele é um modelo que ele devasta e ele explora demais o meio ambiente, demais as pessoas e demais as subjetividades também, porque a gente fica a todo momento achando que a gente precisa parecer com alguém, ter o que alguém tem, usar o que está na moda, e, enfim, enquanto a gente tiver esse pensamento, enquanto a gente for acostumado, né, foi um pouco do que eu falei no início, você pode usar a moda como autoconhecimento, mas você precisa entender esse limite, de que você não precisa ser alguém, né? Você não precisa comprar coisas para ser alguém, né? Você pode simplesmente ser. E esse é um desafio muito grande, porque a gente aprendeu que a gente é representado pelas coisas que a gente tem, pelo que a gente usa e tal. E também não é que isso seja errado, que isso seja mentira, mas a gente precisa fazer isso de forma crítica. A gente precisa entender ao que a gente está servindo com as nossas escolhas, com aquilo que a gente compra, o que a gente consome, o que a gente usa, o que a gente joga fora. Então, eu acho que tudo isso passa pelo autoconhecimento. Então, por isso que, para mim, sem autoconhecimento, a gente não consegue pensar em sustentabilidade. Sem realmente um entendimento desses limites e dessas motivações, a gente não vai conseguir parar de explorar o futuro, explorar as pessoas, explorar a gente mesmo, sabe? Maravilhoso. Palmas. Muito bem. Tô muito, muito, muito feliz que você topou estar aqui, André. E agora a gente vai finalizar com um bate-bola. Legal. Perguntas rápidas. Pronto? Super. Vamos lá. Se você pudesse viver um momento, uma época ou um acontecimento da humanidade, qual seria? O fim da pandemia. Ai, me leva. Me leva já. Pelo amor de Deus. Rindo de nervoso, rindo de nervoso. De puro nervoso. Existe um medo, ele é real, bateu. Qual a primeira coisa que você faz? Corro pra minha mãe. Delícia, não tem nada como Tô aqui, isso, vim pra cá na pandemia, voltei pra morar com ela. Nada como um colinho de mãe, né? Sim. Uma pessoa que te inspira. Ai, nossa, essa pergunta é mais difícil de responder, porque eu sou inspirado por tanta gente e eu não consigo nunca falar só uma pessoa. É difícil. É difícil. E assim, vou até... Não vou conseguir responder, mas vou trazer uma resposta que eu acho que é interessante e que eu acho que é importante. Eu acho que é muito importante a gente ser inspirado por muitas pessoas, sabe? Porque são muitas histórias diferentes, são muitos pontos de vista. Quando eu falei no início, né, sobre o propósito, né, o olhar e tal, cada um tem uma visão, cada um tem uma coisa. Então, assim, eu amo me inspirar em pessoas diferentes, sabe? Escutar histórias diferentes, ler livros. Então, eu não consigo ler só um livro, assistir só um filme, só uma série ao mesmo tempo. Fazer, sabe? Eu quero conhecer muitas coisas diferentes. Então, é isso, assim. E hoje eu tenho procurado me inspirar em pessoas de realidades muito diferentes da minha, sabe? Então, sei lá, indígenas, pessoas de outras raças, pessoas que se identificam com gêneros diferentes do meu, sabe? Ouvir o que elas acham, o que elas vivem, o que elas pensam. Isso me faz ser cada vez mais crítico. Maravilhoso. Você acerta todas as respostas, só para você saber. Último livro que você leu? Olha, como eu te falei, né? Eu não leio só um livro ao mesmo tempo, mas eu acabei de ler. Vou te dizer alguns que eu acabei de ler, que eu estou lendo, acabando ao mesmo tempo. Então, eu li Vida para o Consumo, do Bauman, que muitas dessas coisas que eu te falei agora estão nesse livro. Sociedade do Cansaço, também é um livro assim, muito incrível e que fala sobre essa fritação que a gente vive. E um outro de ficção, que chama A Paciente Silenciosa, também para quem gosta de ficção, que é tipo assim um suspense psicológico incrível, assim, que me deu vontade de tomar banho lendo. E, enfim, foram os 3 livros assim que eu estava lendo assim meio que ao mesmo tempo. Tem uns outros que estão aqui em aberto, mas esses são os que me ocorrem agora. Amei.
E por fim, se você pudesse dizer eu te amo olhando nos olhos de alguém agora, quem seria? De mim mesmo. Ah, então faz isso, você merece. Boa, amei. Mas é bom, né? Paulo Gustavo falou muito sobre isso, né? Dizer eu te amo, como é importante. E não só dizer eu te amo, fazer eu te amo também, né? Fazer coisas que demonstrem, que falem sobre o nosso amor e, acima de tudo, amor próprio, né? Amor com a 100%. gente também. Isso é super importante. Amei que você mencionou ele. Sempre serei uma eterna fã, para sempre. Ele é fantástico. Sim. Enfim, André, muito, muito, muito obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui, para compartilhar um pouco mais da sua trajetória, do seu olhar de vida, da sua experiência, do seu trabalho. Eu acho que tudo que você fala agrega muito. Acho que você já sabe disso, mas é sempre bom reforçar. Você inspira muitas pessoas, então obrigada demais por estar aqui conversando com a gente. Imagina, eu amei. Como passou rápido, que delícia que foi. Espero que para quem está ouvindo aí em casa, a gente também, em casa, na rua, no trabalho, sei lá onde, né? Mas quem está, nosso querido ouvinte aí também, tem essa sensação gostosa que a gente teve. Foi ótimo mesmo. Muito Ai, obrigado. que bom, fico feliz. Obrigada, André. Valeu, pessoal. Um beijo. Até mais.